Olá, bem-vindo ao Exumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. O Exumpcast é mais um canal de comunicação que tem o objetivo de atender às expectativas de capacitações de curta duração, direcionadas às atividades fim do Ministério Público. Terceiro bloco do episódio Exumpcast sobre vitimologia e Ministério Público. Hoje nós falaremos um pouquinho a respeito das bases de dados relacionados à vitimologia. Então vamos lá. Mudando um pouquinho de assunto, eu gostaria de perguntar ao Dr. Gustavo o seguinte: muito se discute sobre ausência de dados. Por que temos tão poucas bases de dados relacionados à vitimologia, especificamente? É difícil apontar um fator que seja a causa determinante desse cenário de insuficiência de dados que você descreveu no seu questionamento. O que me parece haver é uma confluência de fatores que precisam ser analisados em seu conjunto, de modo que assim talvez possamos chegar a uma compreensão dos motivos que nos levam a esse contexto que você descreveu, ou seja, quais são os dados presentes, quais são os problemas nesses dados e o que poderia talvez estar sendo feito para suprir essa falta que você descreve, Márcio. E veja, no Brasil, você tem algumas bases de dados que podem não ser especificamente orientadas à vitimização, que, claro, padecem de insuficiências, mas que ainda assim são fontes relevantes de informação. No âmbito da segurança pública, por exemplo, nós temos as bases de dados dos órgãos de segurança pública estaduais, que até são, de alguma forma, apreendidos ali na Senasp, mas ainda assim o recorte é estadualizado no Brasil. Um dos principais problemas é justamente esse, no que concerne à segurança pública. A inexistência de uma maior centralização das informações que são coletadas e disponibilizadas pelos órgãos estaduais. Muitas dessas informações certamente relacionáveis, em alguma medida, com a vitimização, portanto, dotadas de relevância. Os estados têm graus distintos de transparência na gestão e disponibilização desses dados. E também aqui há uma assimetria entre estados no que se refere à capacidade institucional, capacidade de investimento, capacidade financeira e capacidade pessoal para coletar, armazenar e processar e também disponibilizar adequadamente esses dados à população. Há também critérios distintos conforme os estados no que diz respeito ao registro de ocorrências. Como é que você registra esse fato dado a capitulação legal que nos é fornecida pela legislação ou de acordo com os procedimentos das instituições policiais correspondentes em cada unidade da federação. Os critérios não são uniformizados, o que dificulta também estudos comparativos. Claro, também há uma dificuldade por parte de pesquisadores na obtenção de alguns dados em virtude da relação ainda um pouco difícil que algumas instituições públicas brasileiras, eu reforço algumas para evitar generalização, ainda têm com a noção jurídica mesmo de sigilo das informações, o que frequentemente exige de pesquisadores o recurso à lei de acesso à informação para obter dados que talvez pudessem ser mais tranquilamente compartilháveis com a academia e com centros de pesquisa. Em todo caso, em se tratando de segurança pública, é sempre um desafio pensar em termos nacionais, novamente, porque a informação é bastante estadualizada e ainda hoje não me parece que tenhamos conseguido integrar mais adequadamente esses dados em uma central nacional. E bem, uma segunda fonte relevante de informações que de alguma forma se relacionam com vitimização está no âmbito do Ministério da Saúde. Isso porque sempre que alguém ingressa no SUS como paciente para ser atendido após uma vitimização sofrida, isso gera um registro que, por sua vez, depois permite ser processado a partir de um método estatístico. E aqui eu faço referência especialmente a homicídios e outras formas de violência interpessoal.
Há estudos interessantes que utilizam esses dados coletados pelo SUS, né, tanto por conta da descentralização das informações dos órgãos de segurança pública, que às vezes, dependendo do recorte que é feito na pesquisa, precisa de algo mais, de um complemento, que por vezes é encontrado nessas informações do SUS, né, ou até para encontrar um descompasso justamente entre os dados que são levantados pelo SUS e pelos órgãos de segurança pública a respeito de uma determinada forma de vitimização. Em todo caso, Márcio, ambas as fontes que eu fiz referência agora, SUS e os órgãos de segurança, não substituem as chamadas pesquisas de vitimização, propriamente ditas. Para quem está nos ouvindo, pesquisas de vitimização são, grosso modo, surveys, entrevistas feitas diretamente com vítimas ou com outras pessoas do seu convívio, a depender das opções metodológicas realizadas, e que justamente por essa natureza de relação direta permite conhecer aspectos nem sempre passíveis de apreensão a partir das estatísticas oficiais. Novamente, sejam elas do SUS, mas principalmente dos órgãos de segurança pública. Especialmente os registros policiais de ocorrência são insuficientes para dar conta de toda a realidade envolvendo a vitimização em um determinado contexto social. Para ficar mais claro, né, as estatísticas oficiais congregam apenas os casos que efetivamente chegaram ao conhecimento das polícias. Mas, por outro lado, desconsideram, pela sua própria natureza e escopo, a chamada cifra oculta, ou também cifra obscura. Quer dizer, aquelas infrações que não são notificadas às instâncias oficiais de controle social. Seja porque o agressor é alguém próximo do círculo social da vítima, seja porque ela tem medo de sofrer retaliação ou não ser protegida adequadamente. Especialmente em crimes sexuais pode haver vergonha de levar o caso a terceiros, ou ainda em virtude da desconfiança que muitas vítimas têm em face do sistema de justiça criminal, né, que possui déficits de legitimação que não podem ser ignorados. E parte desse déficit, ao que me parece, se deve inclusive à insuficiente atenção dispensada às vítimas e aos casos assim chamados de vitimização secundária, que é aquele sofrimento que as próprias instituições e atores do sistema de justiça fazem uma vítima passar. Em todo caso, a survey feita diretamente com vítimas pode contribuir para detectar esse gap de casos que, por um motivo ou outro, não são levados às polícias e que, novamente, chamamos de cifra oculta ou cifra obscura. Com isso, nós conseguimos conhecer a realidade em maior medida, e conhecer melhor a realidade, mais extensamente a realidade, é essencial para que possamos conferir uma resposta mais adequada aos problemas. Além disso, as estatísticas oficiais dos órgãos de segurança, novamente, pela sua própria natureza e escopo, não incorporam outros aspectos também relevantes da vitimização, tais como o impacto psicológico de uma vitimização sofrida, como a vítima percebe o tratamento a ela dispensada pelo sistema de justiça, como essa vítima ou sobreviventes lidam psicologicamente com o sofrimento nas suas relações pessoais, as eventuais consequências econômicas da vitimização, enfim. As pesquisas de vitimização, propriamente ditas, portanto, são importantes para o levantamento de dados que revelem a dimensão das cifras ocultas, identifiquem os grupos de risco, verifiquem a percepção e confiança de vítimas com relação ao sistema de justiça, enfim, apreendam essas outras faces da vitimização que as estatísticas oficiais são incapazes de produzir. Ocorre que também esses instrumentos, Márcio, as pesquisas de vitimização, encontram uma certa defasagem no Brasil. Pesquisas regionalizadas e que adotam opções metodológicas distintas e que prejudicam uma eventual comparação entre estudos também. No âmbito mais nacional, o que me parece haver é uma realização tanto quanto episódica, por assim dizer, de pesquisas genuinamente nacionais de vitimização. E aqui eu sugiro ao nosso ouvinte, à nossa ouvinte, que jogue no Google Pesquisa Nacional de Vitimização para verificar por si mesma a dificuldade de perceber uma periodicidade de surveys como essa em nosso país. Não existe exatamente uma periodicidade estabelecida e não há uma continuidade, linearidade na produção de dados realmente nacionais, o que prejudica a compreensão do cenário, da bigger picture e, consequentemente, dificulta a resposta, a conferência de respostas que
por sua vez, tenham em consideração o desenvolvimento de cenários de vitimização num prazo um pouco mais longo, num cenário um pouco mais amplo. Por fim, eu creio que há também fatores relacionados à academia, à comunidade científica como um todo no Brasil. Há nas ciências criminais brasileiras, e aqui eu estou longe de ser uma exceção, uma forte orientação à sistematização teórica e ao redimensionamento, à reorganização de conceitos, inclusive na criminologia, que possui um viés empírico mais acentuado. Note-se, eu não estou aqui fazendo necessariamente uma crítica, inclusive porque os meus colegas realizam esses estudos teóricos com bastante refinamento, com produções intelectuais que são de elevada qualidade, que nos auxiliam a compreender a realidade. A formulação teórica é importante para compreender e criticar a realidade posta. Mas, ainda assim, me parece que há nas ciências criminais brasileiras, e de novo, inclusive na criminologia e na vitimologia, um amplo espaço para articular em maior medida esses referenciais teóricos com evidências, que o cientista social precisa apreender dos dados da realidade. E aqui eu utilizo essas expressões a partir das teses do Howard Becker, num livro recente por ele produzido, intitulado Evidence. E essa parte do pensamento do Becker é interpretado na criminologia brasileira pelo professor Eduardo Sá Diniz. O que diz, em muito grosso modo, essa articulação a que eu faço referência? É que é preciso uma integração mais dinâmica, porque há uma relação de interdependência entre o dado, que é essa informação crua, a informação bruta que é apreendida pelo pesquisador, uma estatística, uma informação constante de um documento, etc. Então, o dado, a evidência, e a evidência aqui seria algo como o dado processado, interpretado e colocado em função de um argumento científico, seja para confirmar ou refutar uma, e aqui é o terceiro elemento dessa equação, seja para confirmar ou refutar uma ideia. Mas uma ideia que é, portanto, construída a partir de uma observação de dados que eu articulo na forma de evidências. Quer dizer, as ciências sociais, em ciências sociais, melhor dizendo, ideias precisam ter alguma confirmação ou algum lastro em evidências. E essas evidências serão mais ou menos sólidas, fidedignas, aceitas pelos meus interlocutores, conforme a qualidade e a extensão dos dados sobre os quais eu trabalho. É papel do cientista tanto a coleta de dados, como sua transformação em evidências, a fim de oferecer explicações mais consistentes da realidade e propostas mais sólidas para a transformação dessa realidade. Quer dizer, para a criação, melhor dizendo, para a formulação de ideias mais sólidas. E veja, no Brasil nós temos centros de pesquisa que possuem uma orientação nesse sentido. Apenas para mencionar alguns e sem querer ser injusto ou não mencionar outros, nós temos o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, além de núcleos espalhados pelas universidades brasileiras, como a USP, a UFSCar, o FMG e assim por diante. Sem contar pesquisadores e pesquisadoras que, individualmente ou em grupos menores, têm essa preocupação com o embasamento empírico de seus trabalhos e formulação de suas propostas. Seja como for, Márcio, isso é determinante. Ao contrário do que essa minha fala possa estar transparecendo, não se trata necessariamente de uma orientação metodológica inconsciente das academias brasileiras, ou de um desprezo pelo lado empírico. Pelo contrário, pesquisadores brasileiros sabem da importância de coletar dados e basear suas teorizações e evidências. O que ocorre, muitas vezes, ao menos me parece, é que é preciso que nós questionemos em que medida a alta frequência de trabalhos mais teóricos, também muito importantes, não deriva de uma sistemática, persistente e, eu diria também, cada vez mais agravada falta de investimento em pesquisa em nosso país. E aqui falam por si as informações referentes ao desinvestimento pelo qual vêm sendo submetidas as instituições de fomento à pesquisa no Brasil. Ciência custa, Não necessariamente os objetos e assuntos estudados pelas ciências sociais vão agradar a iniciativa privada para conseguir captar investimento. E não necessariamente as conclusões dos estudos em ciências sociais agradam a governos.
e governos dos quais frequentemente dependem desses investimentos. É difícil cobrar, me parece, na mesma dimensão dos países desenvolvidos, um elevadíssimo refinamento metodológico e solidez de estudos evidence-based, sem que haja um devido investimento para que pesquisadores tenham acesso a ferramentas de levantamento, de processamento de dados, treinamento de equipes de trabalho, acesso a bolsas de estudo e assim por diante. Veja, né, tudo isso, essa convergência de fatores institucionais, questões de orçamento, inclusive, como eu acabei de mencionar, contribuem para esse cenário em que até há dados sobre vitimização no Brasil, mas talvez não na amplitude e grau de sistematicidade que provavelmente precisamos. Evidências, Márcio, são relevantes para compreender a realidade das vítimas e, com isso, possibilitar propostas mais sofisticadas para endereçar suas necessidades. Com isso, inclusive, saindo do senso comum, que é o falso jogo de soma zero, em que vulnerar ou mitigar direitos de acusados acaba sendo proposto como forma de atender a vítimas, como se de fato interesses de vítimas se resumissem a uma maior punição de acusados ou a redução de seus direitos. Levando-se em conta que estamos falando aqui de vítimas que sequer de fato conhecemos, para as quais sequer de fato olhamos enquanto sujeitos empíricos com os quais queremos dialogar e cuja realidade nos interessa. Como que nós podemos falar em reconhecer a vítima sem adequadamente antes conhecê-la por meio de ferramentas disponíveis? E aqui eu não falo apenas dos levantamentos estatísticos e pesquisas de vitimização. Conhecer vítimas passa por dar voz a elas, e é possível fazer isso cientificamente a partir do que vem sendo chamado de vitimologia narrativa, ou na tradução aqui, de narrative victimology. A vitimologia narrativa é essa orientação de pesquisa que busca apreender por meios de relatos pessoais das vítimas informações que a frieza dos números nem sempre mostram, mas que podem ser relevantes para a formulação de políticas públicas ou desenhos institucionais mais sensíveis. E veja, ainda que nós não consigamos dar essa instrumentalidade à informação, dar voz às vítimas é relevante por si mesmo, para conhecer essa realidade e até com uma questão de empatia para com relação a essas pessoas. Enfim, as possibilidades são muitas de desenvolvimento de pesquisa vitimológica no Brasil baseada em evidências, mas, ao mesmo tempo, os desafios, pelo conjunto de fatores que eu mencionei, também são muito grandes. Perfeito, Dr. Gustavo. Agora, ainda dentro desse contexto, eu queria saber do Dr. Tales se, na sua opinião, o aumento das bases de dados relacionados à vitimologia poderia melhorar ou aperfeiçoar a atividade do Ministério Público. E, em caso positivo, de que forma que isso ocorreria? Márcio, eu penso que é fundamental para o aperfeiçoamento da atuação do Ministério Público o aumento do banco de dados, dos bancos de dados vitimológicos e também o investimento em pesquisa para que seja feita uma análise de qualidade desses dados, Em primeiro lugar, porque a efetividade da atuação ministerial ela tem um efeito dissuasório muito importante no que se refere à evitação da prática de crimes, Uma atuação efetiva do Ministério Público, especialmente na área criminal, contribui para a diminuição da impunidade e, portanto, tem uma atuação importante para fins de prevenção geral, de evitação da prática de crimes e, portanto, de vitimização primária. Como bem destacado pelo professor Gustavo Marim, uma das grandes contribuições que os bancos de dados vitimológicos podem oferecer no âmbito do sistema de justiça criminal é a identificação da cifra oculta relacionada a cada tipo de crime, ou ao menos dos principais crimes, e as razões pelas quais há essa cifra oculta, E diante disso, diante dessas informações, não só o Ministério Público, mas todos os órgãos que compõem o sistema de persecução penal podem elaborar uma estratégia
de enfrentamento dessa questão voltada sempre, como já dito, à diminuição da impunidade e a adoção de uma forma de atuação mais efetiva que vai poder levar de forma imediata a uma diminuição da prática de crimes e, portanto, a uma diminuição da vitimização primária. Além disso, Márcio, e aqui me parece que a atuação do Ministério Público acaba sendo até mais direta, está relacionada à vitimização secundária, ou aos processos de vitimização secundária, né? Porque esses bancos de dados vitimológicos, a consequente análise qualitativa desses dados, ela vai poder oferecer dados valiosos no sentido da identificação dos processos de revitimização, né? Em que contextos que eles ocorrem, em que momentos da persecução penal que esses processos de revitimização ocorrem. Enfim, vai poder fornecer instrumentos ao Ministério Público para que ele atue no sentido de evitar que isso aconteça, né? Por exemplo, desde 2017, existe uma lei prevendo o depoimento especial, né, da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, né, a Lei 13.431. Ainda faltam dados para saber se essa lei está sendo devidamente aplicada, né, no âmbito do sistema de justiça criminal brasileiro. Enfim, o Ministério Público Federal, de posse dessas informações, ele vai poder estabelecer uma atuação adequada, seja diretamente nos próprios processos em que atua, né, de conhecimento dos momentos, dos contextos em que esse processo de revitimização ocorre, atue de forma a evitá-los, né, atue de forma a cobrar a aplicação desses instrumentos que já existem para evitar esses processos de revitimização. E, além de tudo isso, a atuação do Ministério Público no âmbito, né, da evitação desses processos de revitimização, ela é fundamental no exercício do controle externo da atividade policial, né? Porque muitos desses processos de revitimização, eles acontecem ainda na fase do inquérito policial, muitas vezes no contexto da própria repartição policial, né? Isso está muito claro em crimes sexuais, por exemplo, em crimes de violência doméstica, onde muitas vezes não há uma estrutura adequada de acolhimento das vítimas e elas acabam sendo submetidas a situações constrangedoras, a perguntas ofensivas, enfim, há uma série de situações que as levam a reviver esse trauma que foi sofrido, né? Então, me parece que é de extrema relevância o aumento dos bancos de dados vitimológicos, o investimento em pesquisa vitimológica para conferir instrumentos para o Ministério Público para que ele atue de forma a evitar os processos de vitimização primária, né, mediante uma atuação mais efetiva, mais estratégica, né, focada naqueles delitos, por exemplo, em que há uma cifra oculta maior, em que há uma maior impunidade também. E, como dito, também o Ministério Público exerce um papel fundamental na evitação dos processos de revitimização ou de vitimização secundária, seja no âmbito do próprio processo penal, quando está atuando diretamente, seja no exercício do controle externo da atividade policial. Perfeito. E assim nós encerramos este bloco 3 do episódio Slumpcast sobre vitimologia, falando um pouquinho a respeito das bases de dados relacionados à vitimologia. Gostaria de agradecer mais uma vez os meus amigos Gustavo Marim e Thales Coelho pela participação neste episódio. E a vocês, nossos queridos ouvintes, eu peço uma atenção especial, porque em breve nós retornaremos para o quarto e último bloco deste episódio para falar um pouquinho a respeito de vitimologia corporativa. Forte abraço e até lá! Finalizamos aqui mais um episódio do Exumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Não perca nossas próximas postagens.